O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda cidade e lugar onde eles próprios deviam ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os operários são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros para o meio dos lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandália, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa em que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nessa casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, senão ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passeis de casa em casa. Quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas quando entrardes numa cidade e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas dizei: até a poeira de vossa cidade, que se apegou aos nossos pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que naquele dia Sodoma será tratada com menos rigor do que esta cidade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, você que está aqui no centro de evangelização nessa noite, você que nos acompanha em casa através das nossas redes sociais, que alegria podermos celebrar juntos nessa quinta-feira a Santa Eucaristia, iniciando o mês de outubro, iniciando o mês missionário, e hoje rezando também pelos amigos da misericórdia e celebrando a memória votiva de Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face, a padroeira, das missões. Santa Teresinha é padroeira das missões. Escutando hoje a palavra, nos fala exatamente do compromisso missionário que todos nós somos chamados a exercer, porque Deus nos chama para testemunhar o seu amor. Hoje, celebrando a memória votiva de Santa Teresinha, nós vamos aprender com esta grande santa a sermos missionários autênticos, porque quando nós olhamos para a vida de Santa Teresinha, nós vamos compreender uma mulher que de fato buscou agradar a Deus em tudo, com sua própria vida, assim como ela se autotitulava, uma alma pequena que se tornou diante de Deus uma grande santa. Essa era a grande convicção que ela já guardava dentro do seu coração. Santa Teresinha é uma alma missionária, porque ela entendeu que precisava testemunhar com sua própria vida a vida de Cristo. E ela é proclamada, pela igreja como padroeira das missões. E Santa Teresinha foi também proclamada como doutora da igreja. A igreja católica, ela tem 4 mulheres que receberam o título de doutora da igreja: Santa Catarina de Sena, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresinha do Menino Jesus e Santa Idelgarda. São as 4 mulheres que são consideradas doutoras da igreja. E por que a igreja define uma santa ou um santo como doutor ou como uma doutora? Quando este santo, ele procura, pela graça de Deus, contribuir para o crescimento da fé, deixando um patrimônio espiritual que serve também para outras pessoas,
né, experimentar o caminho com Deus. E Santa Teresinha deixou um grande patrimônio de espiritualidade para a igreja. Na verdade, ela cria dentro do Carmelo uma via espiritual, um caminho espiritual que serve também para toda a igreja, serve para todos aqueles que de fato querem, como ela, agradar o coração de Deus. Santa Teresinha nasceu no momento de muitos conflitos na igreja, né? Principalmente na igreja da França. Ela nasce na cidade de Lisieux, exatamente no momento em que está para iniciar-se a grande Revolução Francesa, e os cristãos na Revolução Francesa foram muito perseguidos. Ali também na França vai nascer uma heresia, né, que tende a macular também a experiência com Deus. Então ela nasce no momento de muitos conflitos, mas desde criança cultivava o desejo de agradar a Deus. Nasceu numa família santa. A família de Santa Teresinha é uma família santa, né? O seu pai e a sua mãe foram recentemente canonizados pela Igreja Católica. Então seus pais foram reconhecidos pela igreja, né, e foram elevados aos altares, né, Luís e Zélia. E tiveram 9 filhos, 5 faleceram e 4, né, dos seus filhos viveram. E essas 4 meninas se tornaram todas elas religiosas, todas elas se tornaram freiras. E dentre elas Santa Teresinha, do Menino Jesus, que se tornou carmelita. Entrou no Carmelo com 15 anos. E quando Santa Teresinha entrou no Carmelo, ela foi invadida por um grande conflito. Por quê? Porque ela queria buscar agradar a Deus. Mas de repente ela começou a perceber: se nós agradamos a Deus, né, pelos méritos que nós buscamos, pelo esforço que nós fazemos, então eu estou aqui trancada dentro de um Carmelo, eu não saio desse lugar. Então como eu vou de fato ter méritos para apresentar a Deus? Então Santa Teresinha trazia dentro dela esse grande questionamento. Então começou a sentir o desejo, né, de sair, né, e ganhar o mundo nas grandes missões. Ela queria ir para os lugares missionários, ela queria ser mártir, ela queria ser sacerdote, ela queria ser apóstolo, ela queria ser tudo. Ela foi invadida por um grande conflito. E esse conflito que Santa Teresinha viveu, né, foi muito necessário, porque ela foi descobrindo o que é que agrada a Deus. E aí Santa Teresinha, ela é iluminada e ela cria um caminho espiritual chamado de a pequena via. Deus iluminou o coração dessa jovem religiosa e disse: olha, para agradar meu coração não precisa fazer grandes coisas. Não são as grandes coisas que agradam a Deus, não são os grandes esforços que agradam a Deus, mas o que agrada a Deus é de fato fazer as coisas pequenas e simples, mas fazer com toda a intensidade, fazer com amor, é fazer bem cada coisa, por mais pequena que elas sejam. É as coisas pequenas que, quando nós as fazemos de coração generoso, elas se tornam grandes no coração de Deus. Então Ele não está preocupado com as grandes coisas que nós fazemos. Não é isso que atrai o coração de Deus ao nosso, mas o que agrada o coração de Deus é a simplicidade com que nós vamos construindo a nossa relação com Ele. Santa Teresinha pensava que era a quantidade de coisas que ela fazia, porque naquela época, no seu tempo, a vida religiosa, ela sofreu uma grande influência de uma heresia chamada jansenismo, que dizia exatamente isso, né? Que a gente consegue atrair o coração de Deus pelos méritos. Quando a gente se apresenta diante de Deus, nós temos que ter muitas coisas para dizer a Ele. Então nós vamos ser salvos pelas obras e pela quantidade de obras que a gente faz. Era assim que se pensava, né? E Santa Teresinha, Deus vai iluminar e dizer: não, não é por isso. Nós somos de fato, né, salvos pela grandeza do amor misericordioso de Deus. E ela cria o caminho, né, da pequena via, que é o caminho da simplicidade, né? É tão bonito quando ela escreve no seu diário: o que agrada a Deus
O que agrada a Deus, né, é de fato a nossa pequenez. É essa pequenez que agrada a Deus. É a capacidade que nós temos de nos anular. É a capacidade que nós temos de nos esconder para que Deus apareça em nós. Nós não buscamos outras coisas senão fazer a vontade de Deus. E ela nos dá um ensinamento muito grandioso com sua própria vida. E Santa Teresinha começou a colocar isso em prática. Ela começou a fazer as pequenas coisas, as simples coisas dentro do seu mosteiro, mas fazia com todo amor. Com todo amor, com toda a generosidade do seu coração. Ela não fazia, não porque estava obrigada a fazer. Ela não fazia porque estava na ordem para ela fazer. Ela não fazia porque ela queria méritos por causa disso. Ela não fazia porque ela queria aparecer fazendo. Mas ela fazia com amor. Ela colocava toda a intensidade do seu amor em cada coisa que ela fazia. Num simples lavar a roupa, ela colocava, né, o dom do amor. Ela fazia com amor. É dentro de um coração vazio de si mesmo que Deus encontra lugar. E Santa Teresinha vai entender isso na pequena via. Às vezes a gente acumula tantas coisas dentro de nós. Aí a gente vai entender por que o Evangelho hoje, quando Jesus manda os discípulos em missão, uma das coisas que Jesus diz, olha, não leveis nada consigo. Quando Jesus diz isso, Ele está dizendo, quando nós enchemos demais o nosso coração com coisas, não há mais lugar para Deus agir. Não há lugar mais para Deus morar. E sabe qual é o grande problema de nós não crescermos na espiritualidade? É porque nós estamos cheios de coisas. Nós estamos repletos, não há mais lugar para Deus agir. E Santa Teresinha, ela foi iluminada exatamente porque compreendeu, para que Deus habite dentro de mim, o meu coração precisa estar vazio. Está vazio de mim mesmo, está vazio das minhas vontades, está vazio dos meus desejos, está vazio de tudo aquilo que pode impedir Deus de entrar na minha história. E ela diz assim com muita clareza, eu vou me apresentar diante de Deus não com os méritos, mas eu vou me apresentar a Deus com as minhas mãos vazias, e Ele vai olhar as minhas mãos vazias, e Ele vai se atrair. Eu vou conquistar Deus com as minhas mãos vazias. Eu não tenho nada, porque eu só posso ter se Ele estiver dentro de mim. Eu quero tudo, e o tudo é Jesus. O tudo é Jesus, mas para que esse tudo habite dentro de mim, eu preciso entender que é importante esvaziar-me de todas as coisas que roubam o lugar de Deus, de todas as sacolas que podem roubar o lugar de Deus dentro de nós, de todas as túnicas que podem roubar o lugar de Deus dentro de nós, de todas as situações que podem roubar o lugar de Deus. E se o meu coração está vazio, isso implica dizer que tem lugar para Deus. E se Jesus entra dentro de mim, aí eu vou crescer, aí eu vou entender, aí eu vou ter a mesma iluminação de Santa Teresinha, a mesma iluminação da pequena via. É o se sentir pequeno para que os méritos do próprio Deus em mim me torne aquilo que Ele quer que eu seja. Santa Teresinha, ela guardava não por soberba e orgulho, mas ela gerou dentro do coração dela uma grande esperança, a esperança de que Deus queria nessa pequena alma construir uma grande santa. Nessa pequena alma de coração tão simples e generoso, Deus quis tornar uma grande santa. É uma grande santa, é fruto de uma pequena alma. E é importante porque Santa Teresinha diz, o que santifica de fato a vida de uma alma, o que torna uma alma santa, não são as coisas extraordinárias que acontecem em torno dela, não são as coisas sobrenaturais que pode se realizar por meio dela, mas o que torna uma alma santa é a simplicidade do seu coração, é a humildade do seu coração. Por isso que Santa Teresinha cultivou tanto essa virtude da humildade, porque a humildade provocava
provocava uma fé cheia de esperança, né? Cheia de esperança. E hoje, celebrando o dia de Santa Teresinha, o que através da liturgia da palavra nos vem como mensagem é exatamente essa: se nós quisermos agradar a Deus, é preciso que nós tenhamos um coração pequeno. Se nós quisermos agradar a Deus, nós precisamos ter um coração simples. Se nós quisermos agradar a Deus, nós temos que ter um coração humilde. Essas são as virtudes da pequena via de Santa Teresinha. É ali onde nós vamos de fato ter uma experiência concreta com Jesus, uma experiência transformadora. E se eu quero agradar o coração de Deus, eu preciso buscar investir a minha vida na simplicidade no meu coração. Quanto mais um coração simples, mais Deus habita. Quanto mais o meu coração está vazio, mais há lugar para Deus. Em contrapartida, quanto mais cheio o nosso coração está, mais vazio de Deus nós vamos ficar. Quanto mais o nosso coração estiver cheio das coisas deste mundo, menos vazio o nosso coração vai estar das coisas de Deus. E aí isso vai provocar um grande desequilíbrio dentro de nós. Como Santa Teresinha, nós também devemos cultivar essa humildade dentro de nós, sempre entendendo isso: o que agrada a Deus na minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez. Olha que coisa bonita. O que agrada a Deus na minha pequena alma é que eu ame a minha pequenez e a minha pobreza. É a esperança cega que me faz entender o que Deus quer dentro de mim. Santa Teresinha com isso diz: é a minha confiança plena nele. Eu vivo por ele, porque eu sei que ele vive em mim. E hoje, celebrando o dia dessa grande santa, dessa doutora da igreja, nós queremos pedir que o Senhor nos ensine a sermos como Santa Teresinha, a sermos discípulos como foi Santa Teresinha, de coração pequeno, simples e humilde. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado e amado.